Olá, agora vamos para a nossa aula de história, tá? Então, nós vamos abrir o livro de história, aberto na página 98, tá? Capítulo 15, página 98. Além do livro, peguem também o marca-texto, porque se a gente precisar, vocês já estão com ele aí pertinho de vocês para nós marcarmos as coisas mais importantes que nós formos lendo, ok? Posso começar? Vamos lá. Bom, nesse capítulo nós estamos falando sobre as escolas, né? As escolas de antigamente, em alguns lugares, como ela era, a tradição, como eles agiam, como eles pensavam, como eles aprendiam. Hoje nós vamos falar sobre o início da escola no Brasil, tá? Bom, com o passar do tempo, muita coisa mudou no jeito de ensinar e aprender nas escolas. Os espaços escolares no Brasil também passaram por muitas transformações. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, os padres jesuítas ficaram responsáveis por ensinar as crianças indígenas. Eles é que ensinavam, os padres jesuítas. Para isso, usavam o português e uma língua geral falada por diversos povos indígenas, que apesar de terem suas próprias línguas, utilizavam essa língua para se comunicar. Então, eles ensinavam em português porque já era uma língua que eles utilizavam para se comunicar. E aí, dessa forma, eles aprenderiam com mais facilidade, né? Eram os padres que faziam esse trabalho de ensinar aos índios, aos indígenas. Vimos anteriormente que as crianças indígenas aprendiam com as pessoas mais velhas da comunidade, que lhe transmitiam conhecimentos por meio de tradição oral. Tudo era feito oralmente. Essas pessoas mais antigas, né? Elas ensinavam tradições da cultura deles, certo? E aí, logo depois, vieram os jesuítas e passaram a fazer esses ensinamentos. Com a chegada dos europeus, eles passaram a receber ensinamentos dos jesuítas, que procuravam transmitir aos indígenas a religiosidade e o modo de vida dos europeus. Então, tá aqui a imagem, tá vendo? As crianças indígenas e um padre jesuíta ensinando essas crianças. Bom, então, já entendemos que assim que os europeus chegaram aqui nas terras chamadas de Brasil, foi passado o ensinamento para os indígenas. Quem é que ensinava para eles? Os padres jesuítas, certo? Na página 99, nós temos lá algumas atividades. Então, nós vamos ler o texto a seguir. Vocês vão acompanhar a leitura junto com a tia, tá? Na página 99. Então, vamos lá. Nas casas de Beabá, que eram as escolas, moravam os padres e meninos órfãos que vieram de Portugal. Esses pequenos estudantes ajudavam a despertar a atenção das crianças indígenas para as aulas. As aulas, elas eram bilíngues. Eles ensinavam em português e em tupi. São as duas línguas. Considerada a língua predominante do litoral, onde a ocupação brasileira começou. E o ensino dos idiomas e os ensinos dos dogmas. Dogmas são regras, tá? São as regras de cada lugar. As regras católicas era seguida de perto pela desvalorização dos mitos indígenas. Então, qual é a diferença aí? Na verdade, nessas escolas, né, eles queriam desmistificar alguns conceitos, algumas teorias, alguns mitos indígenas, né? E aí, essa escola
tinha como objetivo isso também, tá? Peraí, deixa eu ver onde eu parei. Isso. Segundo o relato do padre José de Anchieta, os índios entregavam seus filhos de boa vontade. Eles não tinham problema em entregar os seus filhos para essa escola, para eles aprenderem. Aí o que acontecia? Eu não vou ler, eu vou explicar porque tem umas palavras aí que vocês não vão entender. Nessas escolas, os índios aprendiam não só as crenças deles, eles aprendiam as outras línguas, aprendiam os conceitos da Igreja Católica, né? E o que acontecia? Quando esses índios, quando essas crianças indígenas voltavam para as suas casas, eles iam com esse conceito na cabeça, né? Que era os ideais católicos, tá? E aí eles passavam isso para os adultos indígenas também, certo? Então, aqui é uma foto do pátio do colégio em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2018. Uma foto bem recente, ó. Esse foi o local em que os padres jesuítas se estabeleceram e foi iniciada a construção da cidade de São Paulo em 1554, tá? Então, há muitos anos atrás. Bom, aí temos duas perguntinhas, então vamos lá. Letra A. Por que os padres jesuítas utilizavam também a língua geral para ensinar as crianças indígenas? Por que eles utilizavam essa língua? Qual era o propósito disso? É porque os padres, falando com as crianças indígenas com uma língua que eles já soubessem, o ensinamento ficaria o quê? Mais fácil, tá? Então, o propósito disso era simplesmente facilitar o aprendizado para as crianças indígenas. Então, nós vamos escrever aí, ó. Deixa eu pegar minha caneta que tá aqui. Vamos lá. Então, por que os padres jesuítas utilizavam também a língua geral para ensinar as crianças indígenas? Letra A. Para... Podem ir copiando, tá? Facilitar o aprendizado das crianças. Ponto final. Esse era o objetivo. Facilitar. Fazer com que as crianças aprendessem com mais facilidade. Já que eles já sabiam essa língua geral, seria uma forma mais fácil, tá? Letra B. Qual era o objetivo dos jesuítas ao ensinar os indígenas? Qual era o objetivo deles? O que eles queriam? Eles queriam o quê? Passar para os indígenas as tradições, os ideais católicos, tá? Católicos. Eles queriam que os indígenas aprendessem os ideais católicos e o modo de vida de quem? Dos europeus. Então, era isso que eles queriam. O objetivo dos jesuítas para ensinar os indígenas era exatamente esse, tá? Então, vamos escrever aí na letra B, ó. Letra B. Passar os ideais católicos e o modo de vida dos europeus. Então, vamos copiar aí, ó. Era isso que eles queriam. Como os indígenas, eles aprendiam, né? Antes, eles aprendiam com quem? Com as pessoas mais velhas da família. Então, eles aprendiam
os costumes da vida deles, da vida dos indígenas. Com a chegada dos europeus, desses padres jesuítas, eles tinham trazido de lá órfãos, meninos órfãos que estudavam nesse colégio, e aí eles atraíam as outras crianças para estudarem também nesse colégio, e lá eles iam preparando essas crianças para mudar o modo de pensar, o modo de agir, né? As crenças indígenas. Então era isso que eles queriam com esses ensinamentos, certo? Todos entenderam até aí? Muito bem. Agora nós vamos para a página 100. Na página 100, nós temos lá as escolas do passado e as escolas de hoje. Então eu vou ler para vocês uma historinha em quadrinhos, ok? Vamos lá. Bisa, como era a escola onde você estudou quando tinha a minha idade? Você nem imagina como era diferente. Na sua escola, como era diferente da sua escola. A mesa da minha professora ficava em cima de um tablado de madeira, uma espécie de um palco, tá? Mais alto em relação às nossas carteiras. Então era tipo um palcozinho assim, onde ficam artistas, né, cantores. A mesa da professora, o quadro, ficava ali. Então ela sempre ficava mais alta, mesmo sentada, ela ficava mais alta do que as crianças. Bom, vocês não ficavam perto da professora? De jeito nenhum. Não tinha conversa. Os professores estavam ali para falar e nós para ouvir. Ah, devia ser muito chato assim, vocês ficavam de castigo? Eu e meus colegas morríamos de medo e não abríamos a boca. Por que esse medo? E se algum aluno ficasse rindo ou falando com o outro? Já era motivo para palmatória. Palmatória? O que é isso? Era uma peça parecida com uma colher de pau, mas a ponta era achatada e tinha furos. Ela era usada para bater na palma da mão dos alunos. Puxa, ainda bem que os tempos mudaram. A menina falou aliviada, né? Ainda bem que os tempos mudaram. Imagina, vocês imaginam na época da bisavó de vocês, por exemplo, tinham vários castigos, não era só palmatória. Colocavam a criança de rosto para a parede, ajoelhada no milho. Então, assim, as crianças, elas sofriam castigos físicos, tá? Então, elas tinham medo, elas não conversavam com os professores, elas tinham medo de fazer perguntas. Era assim, ia para a escola, sentava, ouvia o que a professora falava, acabou e ia embora. Qualquer atitude diferente, eles eram castigados, tá? Então, vamos lá. Continuando na página 101 agora. Na página 101, atividades. A história em quadrinhos da página anterior faz referência à palmatória, um instrumento utilizado no passado para castigar os alunos. Então, agora responda. Letra A. Como os alunos reagiam diante da possibilidade de sofrer um castigo físico? Eles sentiam o quê? O que a bisavó dela disse que ela e os amigos sentiam? Eles ficavam com medo. Então, nós vamos escrever aí. Como os alunos reagiam? Com medo. Era dessa forma que eles se sentiam ameaçados, com medo o tempo todo. Letra B. Você acha que esse tipo de castigo pode ser eficiente, quer dizer, dar certo na educação de uma criança? Uma criança sofrer castigos físicos ajuda na educação dela? Não. Então, nós vamos escrever aí, ó. Não.
quê? Hein? Por quê? Por quê? Por que uma criança ela não vai ter educação, ela não vai conseguir aprender recebendo palmatória, sendo agredida fisicamente? Por quê? Porque é uma agressão, é uma violência. A gente não aprende com violência, a gente aprende com amor, com carinho, com respeito, não é? Então, nós vamos colocar aí, porque essa forma era violência, era uma violência física. Então, nós vamos colocar não vamos colocar ponto não, vírgula, pois era violência física. E ninguém aprende nada com violência física. Ninguém aprende nada apanhando das pessoas, tá? Então, não, pois era violência física e não um aprendizado, tá? Bom, meus amores, então presta atenção. No número 2 está dizendo assim: investigue um pouco da história da sua escola, conversando com os funcionários que trabalham nela. Se necessário, busque a ajuda de um familiar para completar a ficha abaixo. Então, presta atenção. O nome da minha escola, vocês sabem o nome da escola de vocês, né? Por que ela recebeu esse nome? Ela recebeu esse nome porque Antares é o nome de uma estrela, tá? E a inauguração dela eu vou pesquisar também, e aí eu coloco para vocês na nossa correção, porque a tia Cláudia também não tem aqui anotado. Então eu vou ver, tá? E aí eu coloco para vocês. Vocês vão fazer essas daí e eu vou colocar a resposta depois para vocês. Quando eu colocar o gabarito, eu coloco a resposta dessa para vocês colocarem aí também, ok? Muito bem. Aí nós temos mais duas folhinhas que aí vocês vão fazer também, que é a letra de uma canção, tá? Futebol, futezinho na escola. Então vocês vão ler e depois vocês vão responder somente a letra A. A letra B nós não vamos fazer, porque também teríamos que estar na escola. Então, para vocês fazerem, vou colocar aqui, ó, página 102, 103, somente a letra A, tá? A letra B não vamos fazer, mas aí vocês vão fazer essa depois. Vamos lá, para nós terminarmos agora a página 104 e 105, que nós temos umas gravuras, olha, algumas imagens de antigamente, tá? E aí a tia vai ler aqui para vocês, ó. Escolas do passado. Observando as duas fotografias a seguir, é possível perceber rapidamente uma diferença entre as duas salas de aula nelas representadas. A primeira sala de aula são só de meninos, lá nos Estados Unidos em 1902. A segunda sala são só de meninas, também nos Estados Unidos em 1900. Vocês já sabem que antigamente meninos tinham uma sala, meninas tinham outra sala. Eles não estudavam na mesma sala. Na folhinha ao lado eu tenho, ó, meninos e meninas estudavam separadamente. Os meninos estudavam ciências e matemática e também praticavam diferentes atividades, como exercícios militares e marcenaria. Já as meninas eram preparadas para realizar atividades domésticas, como cuidar da casa e dos filhos. Então, pega o marca-texto para a gente passar nesse pedacinho aí em cima, que é bem importante, ó. Esse primeiro parágrafo todinho de os meninos estudavam até cuidar da casa e dos filhos, tá? Até aqui, ó. Ok? Passa o marca-texto aí que isso é importante. Todos os alunos eram tratados
com rigorosa disciplina, e aquele que não tinha um bom comportamento eram castigados. Veja alguns objetos utilizados em escolas de antigamente. Lousa, que era feita de ardósia, que é um tipo de rocha, né? Da década de 1920. Então, esse era um quadro, a lousa, onde a professora escrevia. Caneta de madeira com ponta metálica, também é uma caneta de antigamente. E o boletim escolar. O boletim que nós recebemos também, antigamente era assim, ó. Tá vendo? Dessa maneira. Certo? Então, ficamos por aqui. Vocês precisam fazer a página 102, é a leitura, e 103, somente a letra A, tá? E aí, como é uma resposta pessoal, vocês vão postar essas duas folhinhas. Aliás, não precisa postar a 102, porque é só a leitura. Vocês vão postar somente a página 103 para a tia Cláudia ver qual foi a opinião de vocês. Tá certo? Beleza? E eu vou colocar de qualquer maneira para vocês, eu vou colocar o dia que foi inaugurada a nossa escola. Tá bom? Para vocês poderem anexar aí ao livrinho de vocês. Ok? Ficamos por aqui, então. Amanhã a tia Cláudia está de volta. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.